Um, dois, três. Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz. É aqui? Um, dois, três. Eu estou parado, hein? Um, dois, três, três, dois. Um, dois, três, três, dois. Agora foi. Agora não tem como. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos, amém? Vamos dar início ao culto nessa manhã, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Meus irmãos e irmãs que estão também pela internet, que Deus abençoe sua vida nessa manhã, que a graça de Cristo te alcance aí na tua casa. E hoje à noite será a ceia do Senhor, né? E pela manhã nosso culto e a nossa escola bíblica logo após o culto da manhã, tá bom? Nessa manhã aí estamos testando algumas coisas com relação ao som, buscando melhorar tanto o som quanto as transmissões, e isso vai ser importante, né? Vamos orar, irmãos e irmãs, dando seguimento então ao culto dessa manhã. Convido você a orarmos neste momento. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá de mais uma vez aqui estarmos para celebrar o Teu nome, e obrigado, Senhor, também pela noite que se passou, Senhor, e o dia que Tu nos propõe. Que seja, Senhor, mais um dia para Te servirmos, para aprendermos da Tua palavra e para nos desenvolvermos na fé, na esperança, no amor e no conhecimento da Tua palavra. Te agradeço, ó Deus, por cada irmão e irmã que aqui já está e também conectado pela internet, que Tu abençoes a cada um neste dia, Senhor. Pai, lembramos também dos irmãos e irmãs que estão se recuperando, que estão doentes, que estão sendo tratados, que estão sendo cuidados, que, ó Pai, venham a ter sua saúde restaurada. Abençoa cada um, Senhor, aqui presente também em suas casas, que a Tua paz, a Tua graça esteja alcançando a cada um. Te agradeço, Senhor, por cada irmão e irmã também que tem trabalhado para melhorarmos cada vez mais este serviço que prestamos a Ti e aos nossos irmãos e irmãs. Te agradecemos, Senhor, por esse dia e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com o nosso ministério de louvor. Bom dia, amada igreja. Pedir que se coloquem de pé para estar cantando. Deus de promessa, um Deus que nos tem guardado, um Deus que nos tem livrado, um Deus que está cada dia, todo dia, né? Livrando essa doença, livrando de muitas coisas que a gente nem consegue ver. Vamos falar que Ele é um Deus de promessa, né?
fazendo com alguém que está do seu lado aí, faça isso nesse momento. Meu irmão, minha irmã, receba aí o sorriso de cada um. É que você não está vendo, mas o irmão e a irmã está sorrindo para você. Só a Ruth, né, que você está vendo o sorriso aí, tá bom? Então, nós vamos orar nesse momento. Eu vou pedir para a Ruth orar. O Carlinhos, vai ser nesse microfone ali? Então, a irmã Ruth vai fazer a oração ali. O microfone já está aberto para ela ali. Oremos. Pai, recebe a nossa gratidão, porque na manhã deste dia, Teu Santo Espírito nos acordou com alegria para estarmos reunidos com nossa família da fé para prestarmos culto ao Senhor. Então, somente queremos ser um instrumento usado por Ti para, Senhor, cultuar o Teu nome em espírito e em verdade. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão ao alcance das nossas vozes, Senhor, pela internet, participando deste culto nesta manhã. Que eles também sejam, Senhor, ricamente abençoados, tendo todas as suas necessidades supridas em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor do Teu Filho amado. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos e irmãs. Então tá aí, os irmãos, né, agora em casa vão poder também ouvir as orações da congregação, tá bom? Então, lembrando que tem irmãos e irmãs que têm trabalhado, né, para melhorar as nossas transmissões, os cultos, e essa aí é mais uma atividade nesse sentido, tá bom? Então, vamos fazer a leitura bíblica do Salmo 47, versículo 6. Salmos 47. Vou pedir que se coloque de pé mais uma vez. Vamos cantar o hino que é digno de receber a nossa glória, a nossa louvor, amém? Vamos cantar com bastante alegria, com palmas. Amen.
vacilam. Sentar, irmãos e irmãs. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Vamos fazer essa leitura alternada. Aliás, campanha de missões, né? Falando desse amor de Deus. 1 Coríntios 13, 1 a 13, vamos fazer essa leitura alternada. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos me auxiliam nos versículos pares. Aliás, minha voz está bonita, hein, Carlinhos? Gostei, hein? Nunca mais tinha me ouvido tão bonito assim. Tudo pronto aí, irmãos? 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveita. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece. Não se porta com não busca os seus interesses, não suspeita, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o era, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos no espelho ele,
versículo 13, todos juntos, vamos lá? Agora, pois... Amém. Cantemos o hino 135, louvor. E nesse momento, você que veio preparado para consagrar dízimos, ofertas, vidas, alimentos, vai fazer nesse momento. E você em casa pode fazer a sua transferência, aí a conta da igreja, o número, ou pode vir, né, se ainda não está à vontade para vir ao templo, pode vir durante a semana, procurar nossa irmã Geralda para entregar sua contribuição, seu dízimo, e aquilo que Deus tiver colocado no seu coração. Cantemos o hino 135 do cantor cristão, Louvor. Bom dia, irmãos. Vou convidar os irmãos a ficarem de pé. Vamos todos louvar junto esse hino. Momentinho aí, Cíntia. Vamos orar. Vamos orar em agradecimento ao Senhor por esse momento. Você que tem a gratidão nesse momento, também vamos todos agradecer ao Senhor, orando com a nossa irmã Cíntia. Senhor nosso Deus, primeiramente te agradecemos por mais esta noite de sono, de descanso que o Senhor nos concedeu, pelo privilégio, Senhor Deus, que temos de nos levantar esta manhã e vir à tua casa, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui como igreja, como família, louvando ao Senhor, que é o único Deus, Senhor Deus, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel na vida, Senhor Deus, dos meus irmãos. Ó Deus, contempla, Senhor Deus, a vida de cada um. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas que foram, Senhor Deus, devolvidos ao Senhor. Sabemos que o Senhor não tem nos deixado faltar nada, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós temos muito além, Senhor Deus, daquilo, Senhor Deus, que merecemos, Deus, não merecemos nada, quanto mais além daquilo que precisamos.
O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Te agradecemos por isso, Senhor. E te agradecemos também, Senhor Deus, pela gratidão, Senhor, que temos no coração. Contempla cada gratidão, Senhor Deus, cada agradecimento que os meus irmãos colocam diante do Senhor nesta hora, Deus. Nós reconhecemos que tudo vem do Senhor. Nós te agradecemos pelos livramentos, Senhor, pelas bênçãos, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Ai de nós se não fosse o Senhor andar conosco, ó Deus, nos guardar, nos proteger, ser com a nossa família, Senhor, ser com a nossa vida, Deus. Muito obrigada por tudo. Te agradeço, Senhor, pelos irmãos que estão aqui presentes, por aqueles que estão, Senhor Deus, também através da internet, em comunhão conosco, Deus, nesta manhã. Muito obrigada. Visita, Senhor Deus, o lar de cada um, as famílias, Senhor. Tu sabes o que cada um precisa, Senhor. Muito obrigada por tudo. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Amém. Podem sentar, irmãos e irmãs. Quem aqui já teve o prazer de colher de algo que você plantou, de uma planta, sei lá, uma árvore, uma fruta, sei lá, uma hortaliça? Quem aqui já teve esse prazer? Você plantou, Marta? Foi que você plantou? E você colheu? Que delícia, hein? Você, Marta, foi o quê? É mesmo? Ficou grande, bonito? Só deu uma, deu. E aí, já viu, Jorge, né? Dividiu. Quem mais? Quem mais levantou a mão? Fala, irmã, o que foi que a irmã plantou? Goiabeira, né? Goiabeira, aquela goiaba bonita. Dá até para fazer chá também das folhas, né? Dá para dar surra nos meninos com galho. Ah, beleza. Goiabeira é uma maravilha, né? Quem mais? Fala, irmã. Ah, eu já peguei as acerola da irmã, acerola, carambola, fica lá para fora do... Já, irmã? Sim? Não? Eu não, mas eu colhi o que meu pai e minha mãe plantaram. Ah, que maravilha. O que foi? Manga, janipapo, jaca. Outra geração deixou para a irmã. Isso é uma contribuição maravilhosa, né? E é assim, né? É muito bom a gente poder colher frutos daquilo que a gente planta. Interessante que Deus, no início, ele planta um jardim para o homem, né? E ele deixa tudo pronto. E ele bota o próprio homem, né? Para cuidar desse jardim. Mas não é disso que eu quero falar, não. Eu quero pensar a partir de crescimento, desenvolvimento, a partir de uma orientação bíblica que está em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, que é, para mim, para nós, para a igreja, um desafio permanente, né? De crescimento, de desenvolvimento, de produção de frutos. Aliás, há outros textos que falam sobre isso, mas eu quero pensar igreja a partir desse texto de Efésios 4, 14, 15 e 16. Vamos ler todos juntos? Antes, seguindo a verdade em amor, Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã. Nos fala o coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu olho para esse texto e me lembro essa questão de horta, essa questão de plantio, essa questão de árvore, de fruto, dessa coisa de semente, dessa coisa que se tem uma expectativa entre o seu plantio, a sua espera, o seu desenvolvimento e a produção do seu fruto. A igreja, olhando-se a partir desse texto, eu gostaria que os irmãos pensassem nisso também. A igreja, ela
tem essa expectativa de produção de fruto. Houve o plantio, há um tempo de espera, de desenvolvimento, e há um tempo para se produzir frutos, né? E a gente conhece isso, a gente conhece essa dinâmica de pegar uma semente, de preparar um solo, de colocar, de regar, de ver aos poucos seu desenvolvimento, seu crescimento, até a sua colheita, né? E como bem falado aqui pelos irmãos, alguns plantaram coisas que nascem rápido. Me parece que o tomate é bem rápido, né? Uma hortaliça, mas tem coisas que demoram mais, né? Tem uns que plantam para outros colher, mas os frutos são saborosos sempre, né? E olhando para esse texto aqui, irmãos, eu penso a partir, então, para a igreja, né? Crescer é um processo natural, por assim dizer, nas plantas, né? No corpo, né? No que é vivo. Crescer é algo natural, depende de um bom solo, de um bom cuidado. Você vai regando, você vai plantando, né? O sol vem, aí tem a fotossíntese e por aí vai, né? O crescimento vem naturalmente. Mas falar de igreja também é se falar algo que é espiritual, tem coisas que dependem da gente, tem coisas que vêm de Deus, né? E para crescer do ponto de vista espiritual, se desenvolver, é necessário querer. Ninguém vai crescer, se desenvolver espiritualmente, se não cuidar da sua espiritualidade, se não cuidar do seu relacionamento com Deus. Aliás, falar de igreja é falar de comunidade, de algo comunitário. Igreja não é para eu crescer sozinho, é para crescer junto. A gente vai se desenvolvendo com igreja. Não adianta eu crescer sozinho. A igreja não é um vaso para uma planta. A igreja está mais para uma horta, onde há vários tipos de plantas, mas o solo é o mesmo, né? Uma igreja saudável, ela precisa de pessoas que queiram crescer, que queiram dar fruto, que queiram se tornar maduros, que queiram crescer do ponto de vista espiritual. Isso é uma decisão importante que a gente precisa tomar. Olhando para o texto, aliás, Paulo, ele ama essa igreja em Éfeso, ele se dedicou a Éfeso, ele ensinou Éfeso, ele teve grandes experiências em Éfeso, ele tem uma grande expectativa em Éfeso. Éfeso é uma igreja que ele ama. E dentro das várias coisas que ele fala a esta igreja, na sua carta, ele nos lega a isso que nós destacamos nessa manhã, do versículo 15 e 16 do capítulo 4. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E aí eu gostaria que você olhasse com atenção, porque ele nos diz, então, de algo que é fundamental, que é a cabeça. Esse é o nosso solo. Daí vem todo o nosso alimento, toda a nossa vitamina, tudo aquilo que a gente precisa é em Cristo. Então a gente precisa crescer em Cristo, tá? E a partir dele, aí sim, o corpo, a igreja, todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as partes, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Aqui é uma palavra sobre desenvolvimento, né? Crescer e se fortalecer em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Isso é interessantíssimo.
para pensarmos nessa manhã. Eu preciso tomar uma decisão de desenvolver a minha vida espiritual, de me desenvolver como cristão. Eu preciso decidir crescer. Crescer é um imperativo para o cristão. Várias vezes na Bíblia, aliás, a gente lê um texto de Coríntios 13, né? E aí chega um momento, Paulo diz, olha, quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança, mas agora eu cresci. Eu cresci, não tem mais essa coisa de criança. Eu cheguei a ser adulto, né? Vários textos na Bíblia nos dão essa orientação de crescimento, desenvolvimento. Aliás, Jesus, dentre os seus ensinos, em alguns momentos os discípulos não compreendiam, e eles diziam, vocês não vão compreender agora, vocês vão compreender depois. Vocês vão se desenvolver, vocês vão amadurecer para compreender o que eu estou dizendo. Éfeso era uma igreja que estava surgindo, que estava crescendo, estava no meio de várias... Aliás, esse é um outro ponto. Alguma coisa pode acontecer no meio que vai prejudicar o meu crescimento, o meu desenvolvimento. E Éfeso vivia num meio assim, que podia prejudicar, por assim dizer, o seu crescimento. Aliás, Deus, no Antigo Testamento, em algum momento vai dizer isso. Eu plantei uma vinha, mas eu tinha uma expectativa de ser uma boa vinha, mas se tornou uma figueira brava. Então, é uma expectativa de um fruto bom. Não é crescer por crescer, mas crescer para um fruto bom. Paulo, então, aos Efésios, diz que eles precisam crescer. Crescer, o que é crescer? Será que crescer do ponto de vista bíblico, do ponto de vista espiritual, é o mesmo que ter sucesso? Se for sucesso, qual é o sucesso do ponto de vista bíblico? Aliás, se formos pensar sucesso a partir dos discípulos de Jesus, o nosso conceito de sucesso, aliás, do próprio Jesus, é meio complicado, porque Jesus é assassinado, Jesus é morto. Os seus discípulos são perseguidos. A igreja é perseguida e, por algum tempo, uma perseguição brutal. Alguém de fora diria, é melhor largar isso aí, que isso aí não vai dar certo. E hoje, o que a gente vê a igreja? Aliás, a igreja, ao longo dos séculos, dentro da perseguição, ela se desenvolve, se desenvolveu e há de se desenvolver. Portanto, percebemos que crescimento é em direção a Cristo, em direção aos seus ensinos, em direção aos seus exemplos, em direção à expectativa que Ele tem para nós. Intimamente ligado com esse encontro com Cristo. Os Efésios vieram do mundo, vieram de práticas de vida, de princípios diferentes, agora eles estão na igreja. Nós viemos de práticas, de princípios, de ensinos diferentes, agora estamos na igreja, ou melhor falando, agora estamos em Cristo. Portanto, a expectativa com relação ao desenvolvimento do cristão é em relação à vontade de Deus nesse mundo. Por isso, precisamos crescer. Precisamos desenvolver espiritualmente. O que devo fazer? Paulo nos dá algumas dicas. Seguir a verdade em amor. Seguir a verdade em amor. Antes, aliás, seguindo, né? É o jejum de seguindo a verdade em amor. Uma constante. Num tempo que se fala muito sobre amor. Mas o amor bíblico, o amor que é Deus, o amor é Deus, João nos diz isso, Deus é amor, e esse amor envolveu uma entrega. Deus criou tudo e nos entregou, Deus nos deu o seu Filho, nos entregou o seu Filho, Cristo nos entregou a sua vida, seus ensinos.
Cristo nos entregou o seu exemplo, esse amor. Nos amou até o fim. E é o que vai permanecer. E Paulo, em Coríntios, vai dizer isso. Posso ter sucesso em um monte de coisa, eu posso gritar, eu posso fazer um monte de coisa, eu posso até entregar minha vida para ser queimado, mas se não for por amor, nada vai adiantar. É um sino, faz barulho, mas está vazio. O cristão é alguém o compromisso principal é com o amor. O amor que ele recebe de Deus, o amor que ele deve dar aos outros. Paulo, aos Efésios, ele está preocupado com a prática, com o dia a dia. E nós devemos ter isso no nosso coração. A nossa fé não é algo para domingo, não é algo para dizer, olha, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo outro, eu sou isso, não. É algo para se desenvolver. É algo onde a minha vida é transformada e a minha prática mostra o compromisso com Deus que eu tenho. Não podemos desassociar a verdade do amor. O amor é o princípio que permeia. Somos orientados a isso. Não é o que eu acho, mas é o que eu aprendo das Escrituras. Nós somos guiados pelo que aprendemos nos ensinos de Jesus registrados nas Escrituras. Por isso a gente ensina, por isso a gente aprende, por isso a gente prega, por isso a gente aprende do que a gente ouve, a gente reflete. Jesus é a luz da nossa caminhada. O que ele disse, o que ele falou, o que ele fez é o referencial para nós. Essa é a prática para a gente. Por isso, Paulo diz, olha, cresçamos em amor. Cresçamos em amor. Muito dos erros que cometemos é porque estamos, por exemplo, não refletindo a partir da prática de Jesus, a partir dos ensinos de Jesus, do que ele fez, como ele fez. Preciso estar atento ao que Deus me diz, ao que Deus me diz na sua palavra, ao que Deus me diz através dos ensinos de Jesus. Eu não posso me afastar disso. Esse é meu solo, esse é o lugar para onde eu devo fincar as minhas raízes. As minhas raízes precisam ser profundamente plantadas nas Sagradas Escrituras, nos ensinos de Jesus Cristo para o meu viver diário. Não posso tirar o foco disso. Preciso de Jesus. Aliás, há um hino antigo que diz isso. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Diferente hoje é o meu coração. Esse é o resultado. Por isso, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A cabeça é Cristo. Ele é quem guia, ele é quem direciona. Aliás, os Efésios, eles vêm de uma cultura profundamente pecaminosa, moralmente frouxa, por assim dizer. E agora, esses que vieram desse mundo são igreja, são essa horta, são esse plantio, são essas plantas, são essas sementes que agora precisam germinar nesse novo solo que são os ensinos de Jesus. Falar em crescimento, então, é falar de pessoas que estão profundamente comprometidas com Jesus Cristo. Profundamente comprometidas em crescer a partir dos ensinos. Diferente hoje é o meu coração, não é diferente a minha roupa,
não é diferente a minha fala, diferente hoje é o meu coração. Crescimento do ponto de vista bíblico é uma transformação de vida. É um resultado desse encontro com Jesus Cristo. E aí é tempo de perguntarmos, temos crescido, temos nos desenvolvido na fé? Paulo tem uma expectativa para a igreja. Cresçamos em tudo. Mas a expectativa não é paulina, que a igreja não é de Paulo. A expectativa é da igreja de Jesus. E aí nos deparamos com um tempo totalmente diferente, que tem nos obrigado a mudar algumas coisas, desde a nossa rotina, a nossa prática diária, o nosso ir e vir, até os nossos apertos de mão, os nossos abraços, não tem mais nada disso. Estamos numa rotina diferente, num mundo diferente, atingido por uma pandemia. Mas é tempo, então, de nos perguntarmos, temos crescido nesse tempo? Temos nos desenvolvido nesse tempo? Ou será que nós vamos ser aquela fruta que parecia que ia? Aquela planta que eu tinha uma expectativa, mas ela não deu, ela não cresceu, ela não desenvolveu. As diferenças climáticas não permitiram que ela crescesse. Talvez a pandemia esteja sendo um clima assim para muitos cristãos. Ao invés de levá-los a procurar formas de crescer, está matando as suas raízes. Temos crescido? Precisamos crescer. Como é que eu faço isso? Ora, se a cabeça é Cristo e a orientação é cresçamos em tudo na cabeça que é Cristo, então eu preciso me desenvolver para Cristo. As minhas raízes devem buscar a Cristo. O meu sol precisa vir de Cristo. A minha água que traz vida, aliás, o Salmo 1 diz isso, no tempo certo, as suas folhas não murcham, dão frutos, porque eles estão à beira desse rio. Precisamos estar à beira desse rio, dessa fonte que é Jesus Cristo. Preciso, portanto, orar mais. Preciso orar mais. Você tem orado mais? Preciso meditar mais nas Escrituras. Você tem lido mais as Escrituras? Preciso me importar com os meus irmãos e irmãs. Você tem se importado com seus irmãos e irmãs? Como é que, falando do ponto de vista espiritual, do ponto de vista igreja, do ponto de vista de crescimento, você está melhor ou pior, chegando agora, sei lá, sexto mês, sétimo mês da pandemia? Só online ou presencial, não sei, mas como é que nós estamos? Aliás, falar em desenvolvimento é falar de algo contínuo, algo presente. Se eu entendo que estou bem, preciso avançar mais. Se entendo que estou mal, preciso podar algumas coisas e me desenvolver. Que, aliás, esse é um ponto importante. Uma planta, para se desenvolver, precisa de poda. Não é só de água e de sol, precisa de poda também, para que ela se desenvolva. De repente, eu preciso tirar algumas ervas daninhas que estão se colocando no meu caule, no meu tronco, na minha raiz, nas minhas folhas. O desânimo, a falta de fé, a falta de vontade de orar, de louvar, de bendizer a Deus, a falta de vontade de estar juntos, a falta de vontade de estar presente, a falta de vontade de servir, a falta de vontade de contribuir, ervas daninhas. Portanto, eu preciso de uma tomada de decisão. Quando Paulo diz, então, cresçamos, ele está dizendo, se você quiser crescer, não cresçamos, eu preciso tomar decisão. E aí eu lembro de Salomão, no Antigo Testamento, quando ele vai dedicar o templo ao Senhor,
e ele faz uma oração bonita, de dedicação, faz sacrifícios, bonita, grandiosa, e ele fala com Deus, e aí Deus vem e responde. Capítulo 7, versículo 14, texto conhecido de alguns irmãos, que diz então, 2 Coríntios 7, 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus não se impressionou, por assim dizer, com aquele templo de ouro, aqueles sacrifícios enormes, uma quantidade gigantesca de animais, uma festa, que coisa bonita. Mas Deus vem e fala com o povo. Ele não fala do templo, ele não fala da construção, ele não fala dos sacrifícios dos animais, ele fala do povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar ou buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Curarei a sua terra, o solo onde eu piso, o solo onde eu ando, o solo que gera as minhas atitudes, a minha vida, a minha prática. Eu preciso desejar crescer, me desenvolver, avançar, ser o que Deus espera de mim, dar o fruto que Deus quer, por assim, provar da árvore que sou eu. E aí, eu finalizo lembrando de Jesus em João capítulo 12, versículo 24, 25 e 26. João 12, Evangelho de João capítulo 12, versículo 24, 25 e 26. Vamos todos juntos ler esse texto? Na verdade vos digo que quem ama e quem neste mundo odeia sua vida, guarda-la para a vida eterna. 26, se alguém E onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém. Jesus nos diz então, a partir dessa palavra, que a gente precisa morrer neste solo, que é os seus ensinos, que são as suas palavras, que é o seu exemplo, que é a sua igreja. Eu não posso me alistar nas fileiras de Jesus, eu não posso dizer que sou cristão e continuar o mesmo. Eu preciso permitir-me, ou eu preciso tomar a decisão de, agora que pertenço a Cristo, deixar que as minhas vontades, os meus desejos, as minhas influências não controlem a minha vida, mas agora tirar os ensinos, tirar os nutrientes, tirar aquilo que necessito para crescer como cristão de Jesus Cristo, dos seus ensinos, da sua prática. Aliás, é o mesmo Paulo que outrora vai dizer: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Meus irmãos e irmãs, essa é a decisão permanente que precisamos tomar. Dizer, Senhor, não mais eu, mas Tu. Me ajuda, Senhor, a deixar morrer o velho, para que nasça o novo que vem de Ti. Nós somos servos de Jesus, devemos segui-lo, devemos absorver dele a nossa existência. E aí, nesse mundo, nesse tempo, e o tempo que Deus nos permitir, será de gerar frutos para a glória de Deus. Que Deus nos ajude. Amém? Oremos. Você tem crescido, você tem se desenvolvido, você tem se tornado uma pessoa melhor, um cristão melhor, um servo, uma serva de Deus melhor. Isso não é algo que talvez aconteça, isso precisa acontecer, isso precisa acontecer na minha vida, isso precisa acontecer na nossa vida, porque somos cristãos e Deus quer colher frutos da nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa reflexão nesse dia, Senhor. E Pai Santo, nos ajuda a que realmente nos comprometamos em ser pessoas transformadas por Ti. Pessoas que morreram para esse mundo e vivem para a Tua glória. Que absorvem, Senhor, do solo de Jesus Cristo os ensinos, as palavras, os exemplos. Que Teu Santo Espírito, Senhor, nos ajude a entregar tudo em Tuas mãos, para sermos, Senhor, o que Tu queres que sejamos. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que nos aperfeiçoemos cada vez mais. Que, Senhor, estejamos juntos cada vez mais, contribuindo para o crescimento do Teu corpo nessa terra. Nos ajuda, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nessa manhã, cadê a musiquinha da EBD? Já está aí? Nessa manhã nós vamos receber duas pessoas aqui na frente para o estudo. É a Ruth, e ela vai trazer a Ruth. A Ruth vai trazer a Ruth para a nossa EBD. Estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD.
Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem. Bom dia, igreja.
Bom dia, irmãos que estão pela internet, estão online participando da nossa EBD. Eu quero agradecer o carinho dos irmãos, a atenção dos irmãos, desta manhã estarmos ligados, né, diante do nosso Deus, nesse compromisso de estarmos crescendo em escola dominical. E hoje nós vamos falar sobre uma personagem que me é muito familiar, né? Eu carrego o nome dela, Ruth. E para quem não sabe, Ruth significa amizade, né? Significa amiga leal, companheira, aquela que está sempre junto. E não sei se os irmãos creem nisso, mas a gente tem muito, assim, da personalidade da gente, tem muito no nome. Tanto é que antigamente as pessoas procuravam saber o significado do nome, ainda hoje ainda tem esse costume, para colocar o nome dos seus filhos, que tenha assim, um significado que seja altruísta, que seja assim, que pese a personalidade dele, né? E vamos falar um pouquinho sobre Ruth, como que ela aparece na história bíblica. E se a gente for analisar e estudando a história de Ruth, pela lógica humana, ela nunca poderia fazer parte da linhagem do Messias, né? E a gente vai ver que os planos de Deus para as nossas vidas vai muito além da nossa compreensão, vai muito além da compreensão humana. Bem, por volta do século 13 a.C., uma família migrou para as terras de Moabe, porque lá em Belém estava havendo fome. E eles foram justamente se abrigar numa terra de um povo que era muito hostil. O povo de Moabe era muito hostil. Na época em que Moisés era líder do povo, e eles estavam rumo à cidade, às terras de Canaã, eles precisavam passar pelas terras de Moabe. Eles foram pedir permissão. E eles não permitiram que o povo passasse, trataram com hostilidade e ainda foram pedir ajuda a um rei, se eu não me engano, rei Sion, rei da Síria, para juntos eles pelejarem contra os israelitas, contra o povo judeu. Mas Deus tirou contra os moabitas e disse, é assim? Já que eles não querem nem deixar passar, ainda querem pelejar, ainda querem lutar contra vocês, então até a 10ª geração eles estão proibidos de entrar na Assembleia do Senhor. E interessante que os moabitas, eles eram parentes dos judeus, porque eles surgiram, né, de uma relação incestuosa de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Quando eles estavam juntos, eles se tornaram muito ricos, né? Tinham muitos gados, e os pastores de Ló com os pastores de Abraão, do gado de um do outro, estava havendo divergência. Então, Abraão chegou para Ló e disse, olha, as terras aqui estão ficando muito pequenas para nós dois. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então, se separaram. E aí, Ló, com as suas filhas, depois que o Senhor destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, eles foram se abrigar numa caverna, numas terras por nome de Zoar, que mais tarde se tornou as terras de Moabe. E eles se tornaram assim, um povo muito poderoso. Era um povo nômade, né? Os moabitas eram nômades, eles não tinham residência fixa, onde eles iam, armavam as tendas e possuíam, conquistavam aquela terra ali. Então, se tornaram muito poderosos, a ponto de se acharem muito mais superiores do que os israelitas. Foi quando eles se rebelaram contra o povo de Israel. E aí, uma família que era Elimeleque, Noemi, sua esposa, e seus 2 filhos, Malom e Quilom, foram se abrigar, buscar ajuda lá nas terras de Moabe. Ficaram lá um tempo, e os 2 filhos de Noemi, Elimeleque morreu,
e ficou Noemi com seus 2 filhos, viúva com seus 2 filhos. Eles 2 se casaram com moabitas. E eles teriam que ter observado uma lei que dizia que não era para eles tomarem por esposa e nem darem seus filhos a mulheres de povos pagãos, né, de mulheres estrangeiras, de outros povos. E eles casaram justamente com moabitas. Malom se casou com Ruth e Quilom casou com Orfa. Tempo depois, morreram os 2 filhos, ficando Noemi com as 2 noras. Uma mulher naquele tempo, sem marido e sem filhos, a mulher já não era muito valorizada. Sem marido e sem filhos, pior ainda, né? E quem iria sustentá-las? E Noemi ficou sabendo que Deus tinha visitado o povo lá em Israel e as terras tinham voltado a produzir mantimento. Então, ela decide voltar para Belém. Ela chama suas 2 noras, conversa com elas, para que elas voltassem para as suas famílias, porque elas poderiam refazer suas vidas novamente, porque Noemi já estava velha, de cabeça branca, né, cabelos brancos, não tinha mais filhos, então não tinha porquê delas continuarem juntas. Após a insistência de Noemi para que suas noras voltassem para suas famílias, Orfa ouviu o conselho da sua sogra, Noemi, e voltou para sua família. Ruth não. Ruth permaneceu fiel a Noemi e disse para Noemi: não adianta você insistir, porque eu não vou voltar para minha família, eu vou continuar cuidando de você. E a gente vê que realmente Ruth era amiga, né? Amiga fiel, amiga leal. Já comentei de como surgiu o povo moabita, né? Foi de uma relação incestuosa das filhas de Ló, porque não havia mais homens nas terras ali que elas pudessem se casar e gerar filhos para que o nome de família se perpetuasse. E eles davam muita importância a isso, né? Que o nome da família se perpetuasse. Como não havia mais homem nenhum para elas se casarem, então elas bolaram um plano. Eu vou embriagar papai e eu vou me deitar com ele e engravidar. E amanhã vai ser você. E aí elas engravidaram e tiveram... a filha mais velha teve um filho que botou o nome de Moabe, e a filha caçula teve um filho e colocou o nome de Ben-Ami, que é o pai dos amonitas. Moabe é pai dos moabitas e Ben-Ami, pai dos amonitas. E foi assim que surgiu o povo moabita e amonita. Era um povo pagão, né? Adoravam a vários deuses. E Ruth, sendo moabita, também tinha esse costume de adorar outros deuses. E tinha também o costume do povo dela. Sendo que Ruth, eu imagino que ela era muito observadora. O tempo que ela esteve casada com Malom, ela observava como que a família cultuava o Deus de Israel. E a palavra de Deus diz que a gente tem que julgar todas as coisas e reter o que é bom. E eu imagino que Ruth fez isso. Tanto é que a gente lendo lá o livro de Ruth, lá no início, quando ela diz para Noemi que não adiantava Noemi insistir que ela não deixaria Noemi, que ela iria junto com Noemi, quando ela diz que o povo dela, o povo de Noemi seria o povo dela e o Deus de Noemi seria o Deus dela. Então, ela abandonou todos os seus costumes, todos os seus deuses e aceitou, se converteu ao Deus de Noemi. Interessante que quando a gente coloca Deus em primeiro plano, a gente é bem-sucedido, a gente tem recompensas por isso. E a gente vai ver que Ruth realmente ela teve muito mais do que um esposo. Por ela ter sido leal, fiel a Ruth e abraçado o Deus de Noemi,
ela recebeu muito mais do que um esposo, né? Ela veio mais tarde a fazer parte da linhagem, né, de onde o Messias, o Salvador do mundo, surgiu, né, nasceu. Quais as lições que Ruth nos passa? A primeira lição que a gente pode tirar da vida de Ruth é que ela era uma mulher abnegada. Ela renuncia às suas próprias vontades em função de outra pessoa. Ruth abandonou sua origem e seus deuses e se converteu ao judaísmo. A segunda lição que a gente pode tirar é que ela era uma mulher humilde. Quando ela voltou com Noemi para Belém, ela não esperou que Noemi sugerisse, porque Noemi já estava avançada em idade, não tinha mais forças para trabalhar, e Ruth era uma jovem ainda, tinha mais resistência física, então ela não esperou que Noemi desse a sugestão para ela buscar o sustento. Ela mesma disse que iria procurar o sustento. E quando ela foi procurar sustento para ela e para a sogra dela, ela foi colher espigas nos campos próximos lá da residência dela. E era costume dos segadores deixar sempre algumas espigas no chão para que viajantes, ao passar por aqueles campos, pudessem colher aquelas espigas do chão. Ruth poderia colher do pé, né, as espigas, mas ela colhia do chão as espigas, aquelas espigas que estavam no chão. E ela fazia isso com frequência. Ela ia após os segadores e colhia aquelas espigas e voltava para casa. Um dia apareceu o dono daquelas terras, que era Boaz, e perguntou aos seus trabalhadores quem era aquela moça. E eles disseram quem era Ruth, que era nora de Noemi, que tinha voltado para Belém. E ele se encantou, não só com a beleza de Ruth, porque a Bíblia fala que Ruth era uma mulher formosa, era uma mulher muito bonita, mas ele se encantou também com a atitude de Ruth, né? Que ela não tinha mais por que continuar com Noemi. Ela era jovem, poderia refazer a vida dela, mas ela preferiu deixar seus interesses de lado e cuidar de Noemi. E Boaz se sentiu atraída pela atitude daquela moça e foi até ela e falou que já sabia da história dela e deu alguns conselhos para ela. Olha, quando você vier catar essas espigas, não se afaste muito daqui dessas terras, para você não correr risco de ser molestada por trabalhadores de outras terras. Ela correria o risco de ser até mesmo violentada. E Boaz diz, olha, não se afaste daqui de perto. E deu ordem para que eles deixassem Ruth segui-los. E quando ela tivesse sede, que ela pudesse tomar da mesma água que os trabalhadores e as moças trabalhadoras, servas de Boaz, da mesma água que elas tomassem, que Ruth também tomasse. E do mesmo mantimento que elas se alimentassem, que Ruth também se alimentasse. E ele se afeiçoou de tal maneira que ele acabou desposando Ruth, se casou com Ruth. E a gente vê os planos de Deus, né, para as nossas vidas. Assim como Ruth, tem uma outra história também que faz parte da família, que é Raabe, né? Raabe e Salmão. Ela era uma prostituta e Deus tinha um plano na vida dela. E ela também faz parte dessa linhagem, né? Porque eles foram pais de Boaz. Foram pais de Boaz. E Ruth e Boaz, pais de Obed, né? Que aí depois vem Jessé, depois vem Davi, e assim vai até Jesus Cristo. Uma outra lição que a gente tira
é a disposição para trabalhar. Ruth tinha muita disposição, ela não media esforços para trabalhar. E a palavra de Deus diz que a gente não deve ser pesado a ninguém, né? Que a gente tem que se comparar às formigas, né? Durante o verão, elas trabalham e elas ajuntam, né, mantimento para, no inverno, elas terem o que comer, né? O versículo diz assim, vai ter com a formiga, né? Porque a formiga ela é trabalhadora. E também tem um versículo na Bíblia que diz que aquele que não trabalha, que não coma, que a gente não deve ser pesado a ninguém, a gente tem que ter aquele espírito de chegar junto com a pessoa, né? Com quem estiver na nossa casa. Ruth tinha disposição para trabalhar. E ela era essa mulher observadora, que ela retinha, ela julgava tudo e retinha o que era bom. Uma outra lição que a gente tira de Ruth é que ela era uma mulher decidida. Ruth não pensou duas vezes. Ela abandonou sua origem, seus costumes e sua família. Ela recebeu muito mais que um esposo. Ela recebeu muitas vezes mais, né, do que ela poderia imaginar. E ela jamais imaginaria que ela entraria na genealogia de Jesus. Né? Ela jamais poderia imaginar, ela sendo moabita, não passava pela cabeça dela que ela seria tão privilegiada assim. E uma outra lição que Ruth nos passa é um sentimento puro e sincero. Boaz percebeu as qualidades de Ruth. Será que lá em Belém não existiam moças tão formosas que Boaz pudesse desposar, né? Com certeza deveria ter também, né? Mas Deus tinha um plano, tanto na vida de Boaz como na vida de Ruth. Porque justamente uma estrangeira, né, ele foi se afeiçoar. A Bíblia fala que Boaz ficou encantado com a beleza de Ruth e admirado com o gesto amoroso, zeloso que ela teve com Noemi. E se interessou por ela, vindo a casar-se com ela e sendo pai de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, né? E por aí vai. E desde o exílio babilônico até Cristo, são 14 gerações. E a gente vê que Ruth mais tarde veio fazer parte da genealogia de Jesus, né? E a conclusão que a gente pode tirar da vida de Ruth é que demonstra a forma clara como Deus criou o homem, na perspectiva de um plano de salvação para todas as pessoas, em todos os lugares, independente da nacionalidade, independente da cor ou da condição social. Deus tem um plano na vida de cada um de nós, assim como Ele teve um plano na vida de uma estrangeira, de uma moça que, a princípio, adorava outros deuses, fazia parte de um povo pagão, idólatra, né? Mas Deus mudou a história de Ruth. Pela lógica humana, jamais uma moabita faria parte da linhagem santa da qual nasceu o Messias de Israel, o Salvador do mundo. O amor de Deus, ele está muito além de toda a compreensão humana. Então, que a história de Ruth, se alguém ainda não teve o privilégio e o prazer de conhecer, abra lá a sua Bíblia. No livro de Ruth, ele vem depois de Juízes. É um livro pequeno, são poucos capítulos, mas que edifica muito a nossa vida. A gente aprende muito com a história de Ruth. Então, eu gostaria de agradecer aos irmãos que estiveram diante da sua telinha nesta manhã e aqui dentro, no templo, participando da EBD, que o Espírito Santo de Deus possa completar na vida de cada um aquilo que eu não consegui transmitir, mas com certeza o Espírito Santo de Deus vai acrescentar. Todo o protocolo, né? Todo o protocolo.
Tá aí, irmãos e irmãs, obrigado, irmã Ruth, por nos trazer Ruth nessa manhã. E eu gostaria de ouvir os irmãos e irmãs, que os irmãos poderiam também acrescentar nesse estudo sobre a vida sobre o livro de Ruth. Um de cada vez, calma. Calma, a gente ter aqui a nossa interação. Já leram o livro de Ruth? Já leram? Então vou fazer a pergunta. O livro de Ruth acontece em que momento? Logo no início aí ele fala. Em que época é essa que acontece aí o livro de Ruth? Essa história de Ruth é em que momento na história aí do povo de Deus? O primeiro versículo já diz. Sim, mas em qual momento? Ele está dentro de um outro livro aí que conta a história do povo. Hã? Que época? Que época? Que época? EBD, qual a época? Opa! Que época? Hã? Dos juízes. Ok? O livro de Ruth, a história de Ruth acontece em que momento na história dos juízes? Ok? Isso é uma grande dica no livro de Ruth. Segundo ponto. Os irmãos lembram como era a época dos juízes? Como era a época dos juízes? O povo estava seguindo a Deus legal? O povo estava firme na fé? Como é que era? Como é que era? Cada um fazia o que bem entendia. Essa é a segunda dica. Tá? Então, os irmãos lembram do livro de Juízes, cada um fazia o que bem entendia, daqui a pouco vinha lá o sofrimento, vinha lá o problema, aí eles buscavam a Deus, e aí Deus vinha, intervia, daqui a pouco. Esse é o pano de fundo para o livro de Ruth. Tá? Num desses momentos, o que acontece? Eles vão para outro lugar. Eles saem da terra do povo de Deus e vão para Moabe. Certo? Chegando em Moabe, o que acontece? Morre o cidadão lá. Morre os filhos, fica só a Noemi aí. E agora? Elas vão e decidem, umas vão seguir, elas decidem voltar para Israel. E aí Israel aí tem toda essa, que a nossa irmã nos trouxe brilhantemente aqui o estudo. Tem um versículo chave em Ruth que se usa muito em casamento. Qual é? Declarações de amor. Como é que é? Como é que é o versículo? Onde quer que fores, irei, né? Teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. Se usa muito em casamento. Mas, segundo o nosso estudo aqui, esse versículo ele acaba sendo fora de contexto, né? Porque é a declaração de quem para quem? Da nora para... Não quer dizer, pelo amor, não quer dizer que não pode ser usado, né? Não, aliás, tem sido usado, também não vai mudar porque eu falei, né? Mas qual é a questão central nessa declaração? E aí vem a grandeza e a beleza desse livro de Ruth. O livro de Ruth é uma história de fidelidade. A gente deve guardar isso no coração. A história de Ruth é uma história de fidelidade. De quem? De pessoas tementes, né? Mas também da fidelidade de Deus. Que agora pega tudo que a gente falou até agora, que a irmã Ruth falou também, era tempo dos juízes, cada um fazia o que bem entendia. Tá? Aí eles saíram da terra. Aí deu aquele problemão todo, voltaram. Ela, como bem destacou nossa irmã Ruth, que ela podia seguir outros caminhos, seguir um caminho de fidelidade. Tanto a sogra, como se manter ali e tal, bonitinha. E Deus honrou, sabe por quê? Porque tem uma outra pessoa fiel aí.
Ela se casou com quem? Boaz também. Ó, nesse povo que estava pecando, Boaz também é um símbolo de fidelidade. Ele vê a Ruth falou muito bem que a Ruth era bonita. Ele viu, ela estava ali desprotegida, não tinha marido, não tinha filho, não tinha ninguém por ela, né? Ela se jogou ali no terreno dele. O tempo era um tempo perigoso. A Noemi fala para ela, olha, cuidado, vai por aqui, né? Porque o pessoal daqui é meio perigoso, cada um está fazendo o que bem entende. Mas Boaz, para casar com Ruth, o que é que ele faz? Ele se aproveita, vai logo casando? O que é que ele faz? Ele segue uma tradição da fidelidade do povo. Ele vai lá, opa, peraí, eu não estou na linha de sucessão, eu vou conversar lá, tem alguém que é da família, eu vou lá falar com ele. Isso é um símbolo de fidelidade também. E essas coisas passam, às vezes, despercebidas no livro de Ruth. Tá? Ele vai, conversa com a camarada, decide, conversa. Não, não quero não. Não quer? Agora sim, ele vai e casa com Ruth. O livro de Ruth, então, é um livro que fala de fidelidade. Principalmente quando você percebe esse pano de fundo todo aí do livro de Juízes, essa problemática toda, o povo está sem direção, está fazendo o que bem entende, e Boaz vai e casa com Ruth. Tá bom? Ao fim, Ruth decide ser fiel, Boaz decide ser fiel, Noemi é abençoada. Esse momento aqui, no meio daquela coisa toda, eles são um exemplo de fidelidade. Ruth falou aqui de vários ensinos que a gente pode tirar desse livro de Ruth, né? E essa questão da fidelidade também não pode passar despercebida. Ruth, são 2 livros na Bíblia que tem o nome de mulher. Qual outro? Esther e Ruth e Esther. Tá bom? Ruth, muito bem destacado pela nossa Ruth, ela acabou entrando na genealogia de quem? De quem? De Jesus. Ela foi mãe de quem? Que é o final do livro. E Obed vai ser o que para Davi? Olha só a coisa. Então, na genealogia de Jesus, uma gentia, por assim dizer, e muito bem destacado aqui pela nossa Ruth, que Deus não faz acepção de pessoas. Mas quem decide ser fiel, Deus abençoa. Que ensino maravilhoso, né? Então, é um livro de fidelidade e um livro onde Deus também mostra que Ele não faz acepção de pessoas, Ele abençoa. Ruth não estava na linha ali de ser abençoada, não, porque ela não era do povo de Deus, né? Mas ela aprendeu, ela decidiu e ela foi abençoada. E aí vem toda aí a genealogia, e ela entra na genealogia de Jesus, ela vem a ser também, então, parte dessa genealogia. Ok? E aí, o que mais os irmãos poderiam contribuir com essa escola bíblica? Destacar aqui algum ponto dessa lição? Calma, um de cada vez de novo. Nada? Está tudo ok? Então, obrigado, Ruth, pela sua disponibilidade. Obrigado pelo ensino essa manhã. Deus abençoe os irmãos que estão na EBD aí em suas casas. Tem aqui gente aqui interagindo aqui no grupo. E, mais uma vez, né, que esse ensino fique para nós. Que a gente decida sempre ser fiel, independente do mundo que está à nossa volta. Porque Deus permanece fiel. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar, encerrar as atividades nessa manhã. Logo mais à noite teremos a ceia do Senhor e a celebração a Deus no culto da noite. Oremos. Com a nossa Ruth, já está o microfone de novo para você, Ruth, foi colocado para você aí. Pode orar. Senhor, recebe a nossa gratidão, porque na manhã deste dia o Senhor nos permitiu estarmos aqui, cultuando a Ti e estudando também a Tua palavra na escola dominical. Que o Senhor complete nos nossos corações, nas nossas mentes, aquilo que a gente não conseguiu transmitir, ó Pai, mas que o Teu Santo Espírito possa acrescentar tudo aquilo que precisamos
para crescermos espiritualmente, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para vivermos, Senhor, aqui neste mundo tão conturbado, de uma forma que venhamos a impactar a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que precisam, Senhor, de uma mensagem de fé, de esperança, Senhor, e de salvação. Acompanha-nos de volta para os nossos lares e continue nos abençoando, Senhor, dando-nos a alegria de nos reunirmos em volta da Tua palavra como igreja, em comunhão com os nossos irmãos, com os nossos familiares. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, todos um bom dia, em nome de Jesus. Amém.